Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante. Esse programete que resolveu caminhar com você pelo vale do conhecimento, né? A ideia é que você saia mais sabido e mais sabida a cada final de episódio. Claro, né? A gente sempre produz esse conteúdo pensando principalmente em levar aos seus ouvidinhos o melhor conhecimento possível. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dela, a mulher que trata das relações internacionais do historiante, Catiane Bispo. Olá, pessoal! Hoje eu não vou usar o chavão do Felipe porque ele não está presente, então não tem graça. Vou estar de volta com vocês aqui depois de bastante episódios, né, atrás que eu participei. Pois é, quando foi a última vez que Catiane Bispo esteve aqui? Eu chuto que em meados de abril ou comecinho de maio. Caramba, tem uma eternidade já, viu? Nossa Senhora. Se eu estiver certa. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. E aí, Catiane Bispo, o que é que tá rolando lá no Portal Águia? Pablo, tá rolando muita coisa bacana, inclusive sobre o tema que a gente tem falado aqui, sobre os Estados Unidos. É algo que muitos grupos têm conversado sobre a questão do declínio dos Estados Unidos e a ascensão da China, que já foi pauta de um artigo, inclusive, do colunista João Guilherme Greco. E ele vai debruçando, né, se debruça sobre o tema e vai falando do tabuleiro internacional, de como a China vem crescendo, de como os Estados Unidos ganhou, né, a sua pujança no decorrer do fim do século XIX, começo do século XX, e vale super a pena conferir, porque, enfim, o João é internacionalista, ele é um estudante e pesquisador assíduo e vale super a pena conferir. Show de bola. O link para o texto que Catiane acabou de mencionar, e para o Portal Águia, para você ver todo o material que o portal produz, você vai conferir na descrição desse episódio. Vale a pena conferir. Temos também aqui ele, o homem que montou um soviete para lutar contra o fascismo e o capitalismo, o seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Tô aqui, né, na luta também para procurar o pack de pé aí do capitão, né? Porque ele agora não vai ter mais emprego na política, ele está seguindo outros rumos e agora, né, tirou aquelas fotos sensuais com aquela barriga se decompondo como ele só. Fiquei imaginando uma pack de pé daquele homem. Deve ser muito lindo. Você acabou de criar na minha cabeça uma imagem horrível. Uma pack de pé do Bolsonaro. Deve ser Meu Deus do céu. Maravilha. Nossa Senhora. Eu quero tirar isso da minha cabeça, não sei como agora. Ai, meu Deus do céu. Bom, temos também aqui, né, ela aqui, há tem um tempinho que ela esteve aqui conosco, mas eu já disse que a casa é dela, Soledad Bravo. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu estava pensando na imagem de Kleber, aí foi trágico. Eu não sei como vou conseguir tirar isso da minha mente, Kleber. Traumatizou todo mundo agora. Começou um episódio impactante. Sim. Nesses momentos eu queria desaprender a falar português, ó, sinceramente. Kleber, meu Deus do céu. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez, né, para bater um papo bacana, interessante. Eu só queria dizer que o Felipe Bonsanto hoje não está presente, né, ele não compõe hoje a mesa, ele teve aí alguns compromissos imprevistos, etc e tal, mas semana que vem ele tá de volta, viu? As viúvas de Felipe Bonsanto, fiquem tranquilas que ele voltará. Bom, hoje a gente tá aqui para falar mais uma vez sobre a Latinoamérica. Vamos bater um papo sobre os golpes cívico-militares e a interferência norte-americana na Latinoamérica. Vamos tentar, enfim, fazer uma reflexão sobre algumas questões que unem presente e passado e permeiam a relação que os Estados Unidos sempre mantiveram com os países latino-americanos, uma relação extremamente desigual e baseada na exploração e no imperialismo, né? E recentemente nós tivemos algumas notícias aí que reforçaram ainda mais essa tentativa norte-americana de interferir nos assuntos aqui da nossa região. Bom, antes da gente entrar na nossa pauta, vamos para os nossos recadinhos de sempre, né? Kleber Roberto, vamos lá. Quem nos ouve, curte nosso conteúdo, pode nos ajudar a amplificar
a voz do historiante, não é isso? Isso mesmo, pessoal. Vocês podem ajudar a expandir, a ampliar a voz aqui do historiante, fazendo algo bem simples, que é dar 5 estrelas ou dar uma indicação mais alta no seu aplicativo, como por exemplo no Spotify, que você pode dar estrelas. Você marca as 5 estrelas e isso ajuda bastante o historiante a estar ali no topo dos chats, ou seja, dos podcasts mais indicados. E você pode fazer isso com outros aplicativos que tenham também esse recurso de dar uma nota. Você dá a nota mais alta e o historiante vai lá para o topo dos chats. Você então também aproveita e compartilha o historiante no history do seu Instagram, lá no Threads, na rede social que deu uma facada no bucho do Twitter, e você vai estar difundindo a palavra do historiante. Perfeito. Siga a dica do Kleber Roberto e nos ajude a amplificar as nossas vozes. Bom, vamos agora para o nosso giro de notícias, né, Catiane Bispo? É isso mesmo, Pablo. Resolução final do Fórum de São Paulo declara Cuba Patrimônio Universal da Dignidade. A declaração final desta edição, publicada nesta sexta-feira, 4/7, apontou a necessidade do avanço na luta contra a extrema-direita, observando a necessidade de superar diferenças para, entre aspas, construir uma ampla unidade contra a, novamente entre aspas, ofensiva conservadora internacional. A conspiração contra Lula que teria o envolvimento da CIA. Em livro, ex-tesoureiro do PT diz que escândalo de corrupção foi, entre aspas, concebido no exterior por setores reacionários para anular a existência do presidente. Trump diz que teria tomado a Venezuela e pegado todo o petróleo se tivesse sido reeleito. A declaração foi feita durante uma convenção do Partido Republicano na Carolina do Norte. O ex-presidente criticou ainda a compra da commodity venezuelana por parte dos Estados Unidos, dizendo que o país está enriquecendo um ditador. O papel dos Estados Unidos no golpe do Peru. Revista Ópera. Antes de ser derrubado da presidência do Peru, Castillo enfrentou uma campanha de pressão contínua de seus opositores, que envolveu funcionários dos Estados Unidos e militares peruanos. Movimentos progressistas da Colômbia denunciam tentativa de golpe contra Gustavo Petro. Movimentos sociais progressistas da Colômbia denunciam que o presidente do país, Gustavo Petro, é alvo de uma campanha de desgaste e ataques midiáticos muito semelhantes a que acabou redundando na queda da brasileira Dilma Rousseff em 2016. Primeiro governo de esquerda da história da Colômbia, o mandatário tem propostas de reformas estruturais nas áreas de trabalho, saúde e previdência que beneficiam os trabalhadores, mas desagradam o capital. Última notícia. Estados Unidos grampearam Dilma, ex-ministros e avião presidencial, revela o Wikileaks. O site Wikileaks revelou nos últimos anos documentos sigilosos da diplomacia norte-americana, incluindo uma lista classificada pela Agência de Segurança NSA, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, como ultra secreta, a qual revela que, além da presidente Dilma Rousseff, 29 telefones do governo petista, incluindo de ministros, diplomatas e assessores, foram espionados pela agência de inteligência. Vai lá, Pablo, manda ver. Beleza, vamos para o nosso editorial. Alguns anos atrás, uma série de pesquisas acabaram desembocando num documentário que eu acredito que seja um dos documentários mais assertivos sobre o período da ditadura militar e uma referência até hoje, apesar de uma década já ter passado. O nome do documentário é O Dia que Durou 21 Anos. Ele trata especificamente sobre documentos novos que tinham chegado às pesquisas historiográficas e que davam conta de um agente que estava um pouco esquecido e que talvez até mesmo negligenciado por parte dos pesquisadores, que eram os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, eles não tiveram um papel secundário no processo de golpe civil-militar em 1964 em nosso país.
país. Os Estados Unidos eles foram protagonistas por meio de uma série de mecanismos e aparelhos que eles possuíam. Aparelho que eu falo não é do sentido físico, é no sentido metafórico. Vou citar 2 deles aqui. Um deles era a Embaixada Norte-Americana no Brasil, cujo diplomata, atuou incessantemente, incansavelmente, juntamente com os militares, para viabilizar um golpe de Estado que pudesse destituir João Goulart do poder. A desculpa, obviamente, sempre foi a de que os comunistas iriam se implantar em nosso país, mas o ponto central estava justamente no fato de que João Goulart, naquele momento, representava um político muito aproximado dos anseios trabalhistas. Ele, próprio João Goulart, sendo um político trabalhista, como nós chamamos aqui em nosso país, ligado a uma vertente política que busca melhorias de vida para os trabalhadores. A CIA é o outro aparelho. Ela vai trabalhar também incessantemente na sua rede de informações para fazer com que os militares se organizassem e tivessem suporte total norte-americano para que no dia da invasão a Brasília eles tivessem apoio logístico e também aparato bélico para lutar contra uma possível resistência de João Goulart e de parte dos militares que o apoiavam. Enfim, a resistência não veio. Jango tinha medo de derramamento de sangue, ele não queria que a população sofresse e ele resolveu se retirar do poder, ao que os militares se apropriaram e deram um golpe civil-militar. Anos depois, décadas depois de o Brasil se tornar novamente uma democracia, depois de a gente fazer a nossa própria Constituinte Cidadã em 1988 com ampla participação popular, os Estados Unidos novamente aparecem desestruturando e desestabilizando o governo brasileiro. E aí existem 2 momentos principais. O primeiro deles, ainda na década de 2010, a Dilma Rousseff, a então presidenta Dilma Rousseff, ela teve os telefones do seu governo grampeados. Isso feito no governo Barack Obama, um político teoricamente progressista e que muita gente, enfim, era bastante fã. O outro estava ligado especificamente a como a CIA, ela auxiliou a Lava Jato na tentativa de desestabilização do governo Dilma Rousseff, mas principalmente na busca por tornar o principal candidato da esquerda trabalhista brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva, fazer com que ele se tornasse inelegível. E eles conseguiram durante algum tempo. Vemos agora o retorno de novos ares soprando o pensamento progressista e de esquerda na Latinoamérica em diversos países. Eu sei que eu me centrei muito no Brasil, mas eu sei que meus colegas vão trazer aí outras realidades para falar. Mas diante desses novos ventos soprando, mais uma vez nós vemos os Estados Unidos se organizando para tentar desestabilizar os governos mais uma vez. Eu vou aproveitar a provocação que a Soledad fez sobre a história cíclica e vou lançar uma pergunta aí para vocês, meus amigos, para fazer girar o debate. Estamos diante do retorno dos golpes militares e uma espécie de revival aí com o período autoritário na Latinoamérica, ou isso aí é só coisa da minha cabeça? O que é que vocês acham? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Eu pessoalmente acho que não é uma ideia que esteja só em sua cabeça, não. No caso da Argentina, temos o exemplo da candidata a vice-presidente do candidato Milei. Ele é do Partido Libertário e ela, publicamente,
se expressa a favor das ditaduras. Ela não tem problema nenhum em falar que ela não aceita o golpe militar como golpe, ela defende ele, e é muito assustador pensar que não que existam pessoas que pensem desse jeito, porque o mundo é muito diverso, né? Mas sim que fale tão publicamente, sem preocupação nenhuma. E, infelizmente, tem muitas pessoas que pensam como ela, que acreditam nesse pensamento e que vão escolher o partido deles nas próximas eleições. Aí, o que eu acho é urgente no sentido de que cada um de nós, seja no lugar que seja, falemos sobre o que fez a ditadura no país, seja no Brasil, seja na Argentina, seja em qualquer país. Os problemas que ocasionaram foram graves. Estamos falando de pessoas desaparecidas, muita violência, a pessoa não era livre nesse tempo. E eu acho que é uma coisa que não se pode repetir. O que vocês acham? Eu acho que essa questão de golpes militares, o golpe militar, vamos dizer assim, entre aspas, golpe militar clássico, como a gente viu no século passado, acho que não ocorre mais. Esse golpe dos tropas na rua, tanques, blindados, helicópteros, como ocorreu, por exemplo, no Chile, no golpe, que houve realmente um combate no palácio do governo, uma batalha mesmo, com troca de tiros, com bombas. Eu acho que esse tipo de golpe não ocorre mais, porque o alcance das mídias, principalmente as mídias independentes, é muito grande, principalmente dentro da internet. Isso aí não cai muito mal na mídia internacional. Por exemplo, um golpe dessa forma, se ocorresse, por exemplo, na Argentina, um golpe de tanques, de uma guerra mesmo, uma tomada de poder clássica com tropas na rua, isso com certeza, para a visão europeia, faria com que os europeus dissessem: não vamos ter mais nenhum acordo com vocês, porque tá claro aqui que vocês estão atropelando os direitos humanos, tudo. O que pode ocorrer são aquilo que podemos chamar de uma guerra híbrida, ou seja, de atitudes híbridas e minando o governo através de fake news, através da mídia conservadora, sempre ali implantando notícias que muitas vezes irrelevantes, mas que vão minando ao pouco o governo. A utilização das revoluções coloridas, ou seja, manifestações populares que não são populares, porque acaba sempre pedindo a derrubada de um governo, ou seja, vão fazendo essas medidas que não digamos, mobilizam forças armadas, mas acabam resultando na destruição de democracias, porque vai minando a democracia, e sabemos quando as democracias elas são minadas, elas se fragilizam e sempre surgem governos de extrema direita, governos que acabam tentando atropelar os direitos e muitas vezes atropelar leis, atropelar o judiciário para se manter no poder. É interessante a fala da Soli quando fala sobre a extrema-direita, né, voltar ao poder, porque a gente acabou de sair, inclusive, de um governo bolsonarista nos últimos 4 anos, em que o Bolsonaro ele não só falava abertamente da ditadura, como no golpe militar da Dilma Rousseff em 2016, ele ousou evocar a brilhante Ustra, né? Então, assim, que é um dos piores, né? Não dá para colocar um ranking porque são todos animalescos, né? Mas ele teve a pachorra de falar isso em público. Eu falo isso a pachorra porque é algo tão recente, né? Pensando em gerações na história, tão recente ter essas figuras despontando que me faz refletir sobre quão importante é tratar esses temas, sabe? Falar, embora seja uma chaga aberta que está em toda a América Latina,
o quão importante é falar desse assunto. Quando a gente estuda relações internacionais, a gente tenta falar do cenário internacional através da perspectiva, como a gente lê, né, realista, uma visão mais marxista, é uma visão mais cooperativista, e a gente vê que os Estados Unidos, ele segue bem essa cartilha do que a gente chama de realismo, né, que é uma corrente teórica, que é das relações internacionais, que fala que um país precisa controlar através do medo, por meio de guerras, né, que o Estado, ele é amoral, portanto, o que ele fizer não pode ser julgado, porque ele é amoral, né? Então, é bem aquela cartilha do Leviatã, né, de Thomas Hobbes, né, e o conceito meio de soma zero, você só ganha quando o outro perde, né, diferente do conceito cooperativista de ganha-ganha, né, de trocas entre as nações. Não, os Estados Unidos, ele sempre quer ganhar. Tanto que, na fala do Trump, ele mesmo já trouxe isso, né, que ele não se teria pagado pro Maduro, que ele considera um ditador, né, ele teria tomado, né? Então isso já é muito esse conceito de soma zero, né? Que só ganha quando o outro perde. Então ele teria tomado, porque para os Estados Unidos, o conceito dos Estados Unidos é de que a moral, a ação do Estado, e que o Estado pode, né, por ter mais poder bélico, sim, invadir outro Estado e tomar as armas, enfim, tomar os bens, né, enfim. Né? A Europa fez isso por muito tempo, muitos países da Europa fez isso por muito tempo. Então, esse conceito dos Estados Unidos, e até mesmo utilizar essa retórica do direito internacional, né, que o direito internacional, ele foi pensado em muitos casos para fazer um acordo entre os estados poderosos. Não é à toa que tem um Conselho de Segurança da ONU, que existem países que têm cadeiras fixas e outros rotativos, justamente para não ter esse poder de decisão em assuntos mais complexos, justamente porque aquelas cadeiras fixas são para países que têm mais, vamos dizer assim, poder bélico, justamente para isso, né? E os Estados Unidos usa muito bem isso aqui, né? Usou muito bem, não. Usou isso, essa cartilha seguiu à risca, né? Não só interferindo no Brasil, como na Argentina, no Uruguai, né? Também Peru, né? Também no Chile. Você vê que não, enfim, quase todos os países aí da América Latina, da América do Sul principalmente, mas a gente vê que essa área de influência, esse pensamento realista, né, de dominação, de opressão, de usar subterfúgios para interferir, de estar sempre querendo que os seus interesses prevaleçam, mesmo que seja por meio da força, isso é muito recorrente. E me faz questionar também, me faz pensar quanto que a mídia tem força para isso, né? Porque, por exemplo, o Assange, né, que era o idealizador, entre outros também jornalistas, ele está sendo, né, enfim, muito sofre represália justamente por ter dado luz, né, jogado à luz informações que eram ultra secretas. Mas eram ultra secretas que interferiram em países, né? Por exemplo, a Dilma foi grampeada. Quer dizer, a líder de um estado que, na época, né, era aliado, foi grampeada. Não só a Dilma, como diplomatas que têm acesso a informações ultra secretas também, como ministros, né, de informações muito importantes para o país, foi grampeado. Então, assim, a gente vê que os Estados Unidos, ele segue à risca esse conceito mesmo de dominação, e ela fala que é a certeza da impunidade, né? Mas eu vejo, não sei, tá? Respondendo a pergunta do Pablo, se a gente está vendo uma sucessão, né, uma iminência de golpes, eu acho que a gente sempre vai seguir a cartilha de golpes brancos, justamente pelo que o Kleber disse, né, porque pega mal hoje em dia, vamos, entre aspas, você invadir um país, né, e sem contar que eu ainda estou aqui torcendo e crendo que os Estados Unidos está em derrocada. Eu torço também, Catiane, mas vamos ver o que dá. Eu estava pensando também no que fala o Kleber, sobre o regime híbrido. Um exemplo disso é o que está acontecendo na América Central, especificamente no Salvador. O Salvador está no caminho a
se convertir se fala, desculpa se eu errei, né? Numa ditadura plena. Ela deixou de ser uma democracia como tal e começou a ter mudanças que agora estão mais afim a uma ditadura. E outro caso é da Nicarágua, que já tem muito tempo, 2016. E aí é quando a pessoa pode pensar, né, o que pode fazer a mídia, como vocês falaram. A mídia pode fazer muito, mas tem seus limites, né? Eu lembro que, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, acho que foi no ano passado, não sei se foi no final do ano, começo deste ano, fez uma reunião pública no YouTube, com o fim de falar e tratar sobre o que estava acontecendo na Nicarágua. Acho que vocês sabem, né? Mas para o público que está ouvindo, Nicarágua está atravessando faz tempo uma ditadura maquiada, né? Que livremente falam que é democracia, mas não é. Não é democracia porque Ortega, o presidente, ele diretamente, sem nenhum problema, coloca presos a toda pessoa que esteja em contra dele. E aí, quando aconteceram as últimas eleições, ele não tinha oposição nenhuma, justamente por isso. Então, até que ponto a gente pode falar que existe democracia na Nicarágua? Porque eles tiveram, mas só com Ortega como candidato. E também eu acho muito importante a relevância das redes sociais. Para mim, no caso da Nicarágua, que as pessoas que ainda ficam no país estão, infelizmente, ameaçadas, não conseguem se expressar livremente. E o papel do anonimato nas redes sociais é vital. E por isso também que a gente tem essa informação, né, do grave e da urgência de falar publicamente do que está acontecendo para que todos estejam cientes do cenário político de lá. Espero ter me explicado mais ou menos. Sim, com certeza. Essa coisa do perigo iminente de termos ditaduras, ela perpassa muito a coisa da existência de ditaduras como essa, que não se apresentam como ditaduras e são. No Brasil, a gente está passando por um processo que revelou a tentativa de um golpe no Brasil. Vocês estão acompanhando, obviamente, né? Está acontecendo a CPMI, já foram chamadas diversas pessoas, e no centro desse processo todo está o Coronel Cid, né? Coronel ou é general, minha gente? Eu confesso que eu não manjo muito de patentes do Exército. Coronel, né? O Coronel Cid, ele é uma caixa de Pandora de uma série de coisas que aconteceram nas conversas golpistas e que eles estavam urdindo um golpe que precisava ser travestido de golpe popular. Não sei se o termo existe. A ideia era dizer de que as pessoas que estavam invadindo ali, elas estariam dando um golpe, uma revolução, e nessa revolução o Bolsonaro seria o principal beneficiário, né? Não deu certo, as coisas desandaram. Esse tipo de golpe seria muito diferente do golpe que aconteceu em 64. O golpe de 64 teve tanque na rua. O golpe de 64 teve o desgraçado do general Olímpio Mourão. A gente falou sobre ele, não foi, Kleber, na minipédia recente aí que a gente lançou? Não foi dessa semana, não. Foi da semana passada, sobre o fantasma do comunismo. Esse fantasma aí que só vive rondando. E aí o Olímpio Mourão não só escreveu o Plano Cohen, que foi o golpe que deu origem ao golpe do Estado Novo de Vargas, como foi ele quem pegou o tanque, pegou seus soldadinhos e botou pra rua e começou o golpe de 64, tanques na rua. Então, assim, seria, no caso, um novo contexto, um novo processo. E é nesse aspecto que eu digo, por exemplo, que cada evento histórico tem suas peculiaridades e seus contextos totalmente diferentes. 64 foi uma coisa, né? 2022 seria uma outra coisa, bem diferente.
a gente é muito mal resolvido com a nossa ditadura. Não sei se Soledad poderia falar um pouquinho sobre como vocês aí na Argentina, vocês lidam com a ditadura de vocês. Mas a gente tem um passado muito mal resolvido com a nossa ditadura. A gente nunca puniu os nossos ditadores, a gente nunca puniu os caras que deram um golpe em nosso país. Eu acho que aí na Argentina foi diferente, né, Soledad? Foi, sim. Felizmente, a gente conseguiu condenar eles. Eles foram julgados e tiveram um processo, né, ante a justiça. E isso foi muito sanador para a Argentina toda. Foi como colocar de novo os valores democráticos por cima de tudo. Foi muito bom. E um exemplo disso tem os filmes, né? Que eu posso recomendar. 1985 é muito bom em relação ao processo e mostra como é que os advogados começaram a lidar com o juízo em geral. Era muito difícil nessa época. Levou muito tempo, mas conseguiram ser julgados. E uma coisa que eu soube nesta semana é que aquelas pessoas que não foram julgadas faz alguns anos já, mas que participaram indiretamente, elas foram citadas para ter um juízo, como o resto das pessoas do processo, da ditadura. E esse é um caso bem particular de uma conhecida, né? Que o pai tinha participado da Força Armada na época da ditadura. Aí ele não tinha falado nunca para sua família que ele tinha participado. Não sei se foi por vergonha ou que é o silêncio mesmo, né? Mas ele nunca falou. Aí a família soube disso quando chegou a carta no tempo de que Cristina Kirchner era presidenta da Argentina. Aí ele o que fez foi ver que pessoas trabalhavam na área e ela citou um por um para ter o processo devido de dar a declaração e falar do que tinham feito nesse tempo. Aí ele não conseguiu por problemas bem graves de saúde, mas é muito bom ver que os presidentes se preocupam e ocupam disso, que não é igual falar de que a pessoa está a favor da ditadura que não tiverem o processo como aconteceu no Brasil, né? Eu espero que a Argentina seja um exemplo nisso e que o Brasil em algum momento consiga fazer a mesma coisa. Ah, mulher, eu acho difícil. Revoga essa anistia aí. Eu acho difícil. Vamos sonhar, né? Porque assim, Catiane acabou de dar um exemplo de como isso é difícil. Em 1970, final de 1970, os militares, diante de toda a porcaria que eles tinham feito, eles tentaram fazer um acordo com a sociedade civil. Vamos tentar esquecer o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Eles fizeram a lei da anistia. A lei da anistia, ela trouxe de volta e anistiou e perdoou aqueles que pegaram em armas contra a ditadura, mas também os torturadores que acabaram, destruíram a vida das pessoas, de diversas pessoas que lutaram contra a ditadura no Brasil, né? É um dos exemplos. Não sei se Caetane concorda com isso. Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022.
2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Eu sempre, quando falo de ditadura, eu sempre lembro de um episódio que, assim, vou falar bem rápido aqui também, mas de um episódio que eu passei na faculdade, né? Eu estudei numa escola em Santos, que era uma escola extremamente conservadora, em um bairro extremamente conservador, e progressistas nessa escola, assim, nessa universidade, era muito difícil. E um dos meus primeiros atendimentos com um professor, ele me disse que a ditadura nunca tinha existido. E aquilo ali já começou a me chamar a atenção, porque era um cara que já tinha trabalhado na Folha de São Paulo. Um professor, Catiane? Um professor me disse isso. E assim, e naquele momento, quando ele me disse isso, numa conversa que a gente teve, na época ainda era governo da Dilma, eu discuti com ele, era meu orientador de TCC. E eu discuti com ele, falei, você não tem vergonha de estar numa universidade falando para alunos de relações internacionais, concluindo o curso de que a ditadura nunca existiu. E assim, eu meio que comprei, eu e um amigo meu, a gente comprou uma briga, assim, que depois, enfim, rodou demais, a gente ficou um ano, assim, de embate com esse cara, e foi um inferno na nossa vida, né, mas não foi só na nossa vida, porque a gente fez a dele também um inferno, porque a orientação da faculdade não tomou providência nenhuma. Sempre quando eu falo essa história, todo mundo fica incrédulo desse jeito, Soli, porque ninguém tomou providência nenhuma. E para fechar, assim, o ódio que ele já tinha de nós, assim, esse professor, ele... Não sei nem se eu posso falar professor, né, que suja toda a categoria. Eu elaborei uma semana de relações internacionais para fechar minha saideira da faculdade, sobre a interferência norte-americana na ditadura do Brasil. E eu trouxe a Thelma de Souza, que foi uma das pessoas que ajudou a escrever a Comissão Nacional da Verdade, foi uma das pessoas que participou ativamente. E ela foi na faculdade, falou como era a ditadura, falou do navio que ficou atracado no Porto de Santos, que era um palco de torturas, né, que é o navio Raul Soares, né? Então, assim, e isso, assim, ele já odiava a gente, aí toda vez que ele olhava pra gente no corredor, eu lembro de ficar encarando ele, desde quando ele entrava até sair, porque ele usava aquele olhar de militar, sabe, de intimidação. E eu acho que ele ficava puto, porque a gente também não se curvava. E, enfim, eu lembro muito desse episódio, né, da CNV, porque a gente falou muito sobre anistia, a gente falou muito sobre episódios como esse, e como pessoas como Celso Ferri, não, até falei o nome, depois você corta, Pablo, qualquer coisa. Como pessoas como não, ele... Não. Então, como ele, se sentem bem, ou se sentem confiantes de estarem numa universidade e falar que a ditadura nunca existiu. Então, assim, eu fico pensando nessa coisa de anistia, porque isso gera essa sensação de impunidade e de pessoas, né, que não falam sobre isso, de famílias que não falam sobre isso. Eu lembro de um episódio de um professor de ter me parado, era um professor da área de direito, de ter me parado uma vez né, depois dessa semana, num canto, e assim, começar a chorar e me agradecer, porque para ele foi algo muito catártico, porque ele lembrou da juventude dele e de um colega que ele perdeu. Então, assim, você vê que existe esse sentimento meio de revolta, assim, sabe? Que tá muito em aberto, é uma chaga aberta, e pessoas como Bolsonaro, e como esse cara aí, né, que eu não posso nem chamar de professor, esse cara, se sentem à vontade de estar fazendo coisas como essa, assim, sabe? Eu só fiquei pensando nisso aqui, quão confortável ele consiga se sentir sendo professor, até o ponto de que você fica incomodada de pronunciar o nome dele. Ele é que deveria ter vergonha. Deveria, enfim. Aí depois disso também esse amigo, a gente levou isso até a reitoria da universidade, e ele nunca mais foi orientador de ninguém, né, enfim. Aí a gente também fez a coisa acontecer, assim. Se é que ele orientava alguém, né? Não, orientava, né? Desorientava, total. E assim, mas você vê que essa coisa de panos quentes é muito esse perfil do brasileiro, assim, sabe? Ao invés de você resolver o problema que já se deu na primeira orientação, não, a
a coordenadora, ela deixou isso acontecer e, enfim, tem até episódio de colegas que falou sobre a questão do embargo a Cuba, e ele estava na mesa e gerou um mal-estar muito grande. Enfim, gente, olha, isso deu um pano para manga, mas era um palco em que ele se sentia bem, porque era um palco de uma escola, de uma universidade conservadora. Então, assim, e não pensa que a gente não teve represália, não. A gente tinha olhares tortos, assim, porque pela primeira vez alguém estava enfrentando um professor. E ele era querido por pessoas de marketing, de publicidade, sabe, assim. Então a gente era minoria num ambiente hostil, mas, enfim, eu e meu colega meio que um pegou na mão do outro e falou, a gente não vai escalar e não deixar esse tipo de pessoas achar que pode fazer isso com os alunos e mentir, assim, sabe. Mas é um episódio... Eu tô até agora me perguntando se esse cara é historiador, Catiane. Não é, ele não era. Mas tinha um professor, viu, Pablo? Tinha um professor lá que ele é de Relações Internacionais, carioca, que depois a gente teve uma mesa de debate, né, que assim, esse cara apanhou mais do que Malavéia pra largar poeira, como diz meu pai. E esse cara tava defendendo os militares da ditadura, assim, esse professor, ele fez a primeira formação dele é de Relações Internacionais e a segunda dele é de História, e o cara tava defendendo, sabe, assim, então, mas apanhou bastante, enfim, mas mas tem esse histórico aí, né, então, estão em todas as partes e se sentem confortáveis, assim, sabe. Isso me lembra, sempre quando eu falo de anistia, né, de Comissão Nacional da Verdade, eu lembro muito desse caso, porque foi muito emblemático. E é um cara que deve estar dando aula até hoje. Pois é. Assim, essa questão de colocar em xeque a ditadura militar é uma estratégia muito comum de setores conservadores que estão se encapelarizando por várias áreas do conhecimento, inclusive na história. A gente tem péssimos historiadores que, no final das contas, sequer são historiadores, que levantam essa narrativa nojenta. Sobre a questão da interferência, tem até uma coisa que a Soledad colocou no roteiro, que fala, é uma reflexão sobre a questão da história ser cíclica, né? Eu fiquei pensando aqui, e nas nossas matérias a gente tem algumas informações que me fazem lembrar, não tem como eu não lembrar, do Lincoln Gordon. Lincoln Gordon foi o embaixador norte-americano no Brasil durante a ditadura militar. E ele atuava como um representante direto dos interesses norte-americanos na política brasileira. Ele ajudou a organizar o golpe. E aí uma das matérias fala sobre o Peru, e em como os Estados Unidos estão se empenhando, e se empenharam, na verdade, que conseguiram, desestabilizar a política lá e fazer com que a oposição ficasse contra Castilho. Uma figura-chave que é colocada é o Mariano Alvarado, que ele é oficial de operações do Grupo de Assistência e Assessoria Militar, que é, na verdade, efetivamente um adido da defesa norte-americana no Peru. Então, Alvarado, que tem uma relação estreita com os generais peruanos, os generais deram, né, enfim, carta verde, carta branca, não sei, luz verde, para o Castilho, para a oposição atuar contra Castilho e desestabilizar o Castilho. Então, assim, existe toda uma tentativa da embaixada norte-americana e do próprio governo norte-americano de desestabilizar o governo peruano. Que foi o que eles fizeram no Brasil, que é o que eles estão fazendo na Colômbia, com o Petro, né, o Gustavo Petro lá, que representa, de fato, um marco na política colombiana, pelo fato de representar, realmente um político à esquerda, né, e com perspectivas ligadas aos trabalhadores e por aí vai, enfim, a essa necessidade dos Estados Unidos fazerem isso. Eu me pergunto se isso é uma comprovação de que história é cíclica ou não, né? Eu acho que não. Eu acho que os Estados Unidos, eles mantiveram seu desejo de intervir aqui. Soledad, o que é que você acha? Você botou uma reflexão aqui bem interessante sobre se a história é cíclica ou não. Sim, eu tinha colocado que sim, mas eu estava totalmente errada. E é bom reconhecer isso, porque a história não se pode repetir do mesmo jeito que aconteceu antes. Vai ter mudanças, atores diferentes, cenários diferentes, gerações diferentes de pessoas.
não podemos pensar que, por exemplo, a mídia vai ter o mesmo efeito que podia ter 50 anos atrás, 30 anos atrás. Não é a mesma, não. Mas o que eu acho que sim se pode manter é no sentido dos valores que a gente tem que defender na vida, que são os valores democráticos. Isso sim espero que se repita sempre, no sentido de defender eles. Perfeito. Kleber Roberto, você tá caladinho? Você quer se manifestar, cara? Eu estou só ouvindo o debate aqui. Agora, esse ponto é bem interessante, porque muitas pessoas podem acabar comentando isso sobre história cíclica, vai se repetir, os Estados Unidos e tal, vai de novo intervir da forma como interviu na década de 1960, 70, aqui na América Latina. Mas a gente lembra que realmente dentro da história, da ciência história, a história ela não vai se repetir, ela não vai ser essa história cíclica, porque realmente até como comentado por Soledad, vão ter outros atores, vão ser outras situações, vão ter outras mobilizações, a sociedade mudou, as tecnologias mudaram, tudo mudou, ou seja, por mais que seja algo que pareça ser similar ao que ocorreu no passado, não é a mesma coisa, porque até mesmo o resultado final desse evento pode ser diferente. E com relação aos Estados Unidos, ele está de olho na América Latina, ele vai ficar realmente cada vez mais, digamos, observando e também interferindo na América Latina, principalmente nesse mundo globalizado, em que as relações políticas, econômicas, sociais, essas trocas comerciais, elas são muito mais amplas. E os Estados Unidos estão vendo cada vez mais aquele, digamos, entre aspas, império vermelho ali da Ásia, cada vez mais se aproximando em suas relações, principalmente econômicas, com a América Latina, no caso a China. E eles não vão querer que o seu, novamente aí entre aspas, seu curral, seu jardim, esteja sendo ocupado por outra nação, porque dentro dessa disputa entre potências, nenhuma potência quer dividir o poder. Essa questão que Soledad levantou dá uma minipédia, Kleber. Dá um papo sobre história, sobre pesquisa histórica e tal. E é tentador, sabe por quê? Qual foi o lema da campanha? Vocês lembram qual foi o lema da campanha de Bolsonaro? A frase principal? Não lembro. Peraí que eu vou ver Ainda agora. bem, eu esqueci. Deus, pátria e família. Esse lema era de qual partido no início dos anos 20? Ou no início do século 20? Era dos nazistas. Fascistinhas. Era dos integralistas aqui no Brasil. Os fascistas brasileiros, eles tinham como lema Deus, pátria e família. Anos depois, o pessoal da extrema-direita ressuscita Deus, pátria e família. Eu pensei que o lema era rachadinha, milícia e destruição da Amazônia. Eu pensei que era isso. Tudo errado. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, pra gente ficar mais íntimo, pra gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto tá ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, meus amigos, vamos caminhando aí para as nossas indicações.
É o momento em que a gente faz essa curadoria gostosa de fim de episódio para você que nos ouve até o final. E claro, é uma sugestão, é um oferecimento, vamos dizer assim, aos nossos queridos e queridas apoiadores, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, esta área de indicações é um oferecimento para os apoiadores do Historiante. Aqueles que acreditam aqui no Historiante e vão lá no apoia.se/historiante e fazem seu apoio também através do aplicativo Orelo, que é um aplicativo muito fácil para você ouvir seus podcasts, muito simples, muito fácil, e você pode fazer seu apoio através da Orelo. E também você pode ajudar o Historiante através do Pix do Historiante, que vai estar aqui na descrição, mas você que está ouvindo é ohistoriante@gmail.com. Ou seja, vocês têm todas essas ferramentas para auxiliar o Historiante e fazer como Marcelo Raulino Silva, Núbia Cristina dos Santos e Eduardo dos Santos Silva, que são pessoas que acreditam, assim como todos os outros apoiadores acreditam e ajudam o Historiante. Nós agradecemos muito, damos o nosso muito obrigado a todos os apoiadores que acreditam e fazem a sua pequena contribuição, que parece ser pouco para vocês, mas para a gente faz uma enorme diferença. Perfeito. Vamos abrir a nossa rodada de indicações. Soledad, você gostaria de começar? Sim, eu posso começar. No sentido de filme, série e demais, eu tenho 3 recomendações. Primeiro, A História do Clã. Está na Netflix. Tem um filme e também tem na série. É muito boa, fala sobre uma família no período da ditadura militar e as coisas que elas fazem. Número 2, Argentina, 1985. Está na Amazon. É um filme que foi premiado, ele é muito bom e foca no processo do juízo. E o número 3 ainda não saiu, é por isso que está no 3, né? Para que você fiquem aí de olho aguardando o filme que se chama Se Busca, no espanhol. Acho que em português seria Procura-se. E aí, Catiane, tem alguma recomendação? Eu tava quietinha porque eu falei bastante, né? Desculpa. Eu tava aqui só ouvindo. Eu vou de indicação de um livro e um filme, né? Dois filmes e um livro. O primeiro livro que eu vou recomendar, que não tem muito a ver com o tema, mas é correlato, né? Que é a questão de quem coordena, né? E quem domina as narrativas, que é um livro bem pequenininho mesmo, da Chimamanda Ngozi, nunca sei falar o nome dela. Ela fala é uma autora nigeriana, que fala que é o perigo da história única. Esse livro ele foi adaptado de uma palestra que ela deu, falando sobre como se conta uma história a partir da perspectiva de quem vence, entre aspas. Muito bom. Muito bom. Aí, olha, tá vendo? E isso, assim, essas retóricas, né, essas narrativas de quem vence, entre várias aspas, é o que ganha não só vários livros, vários adeptos, várias pessoas que corroboram aquilo, mas como a narrativa de quem estava do outro lado, né? Às vezes não tinha nem como lutar contra, ou enfim, foi simplesmente massacrado, aniquilado, não tem vez para contar a sua história. Então esse livro da Chimamanda é muito bom, que é O Perigo da História Única, super indico. E agora, né, mais correlato ao tema desse podcast, eu vou indicar o filme Marighella. Quem não assistiu, fica aí a recomendação, é muito bom mesmo, assim. Conta a história sob a perspectiva do Marighella, né, que acabou sendo morto, enfim. Ganhou um holofote porque foi meio que uma afronta, né, ao regime, olha, ao governo do Bolsonaro, né, que, enfim, foram 4 anos que parecia que não acabava mais. Então vale muito a pena. E eu vou deixar uma recomendação de um documentário, Visita Presidente, que é um documentário falando sobre a forma como Lula foi preso e como, enfim,
né, e traz alguns relatos de pessoas do governo, de como foi dada essa interferência no jogo político brasileiro, de como o Lula poderia ter sido presidente e não o Bolsonaro, como a interferência de Sérgio Moro e outros, né, a República de Curitiba, como ficou conhecida, como ela teve participação nisso, e as pessoas falando de como era, né, como foi esse período de prisão do Lula, e como diz, eu vi um stand-up, né, de um comediante que eu não vou lembrar o nome aqui, mas até o final do episódio eu trago, que ele falou que o Lula é o maior gangster que ele já conheceu na vida, porque ele disse: se eu for preso eu viro Marte, se eu sair eu viro presidente, e de fato foi o que aconteceu, né? Então conta um pouco a história de como... Ele ia dizer que tinha roubado o coração de todas as pessoas. Eu pensei que era nessa pegada aí. Não, mas eu achei genial, né? Ele falou: se eu for preso, eu viro Marte, se eu for solto, eu viro presidente. Ele foi os dois, né? Então, é como a figura é importante e grande, né? É uma figura, sim, que o Brasil não tem ideia de como o Lula é grande, assim, né? Em várias perspectivas. Fora, dentro do país ele já é grande, né? Mas fora ele é maior ainda. Então, enfim, deixo aqui como recomendação: Visita Presidente, que é um documentário bem legal e pode ser assistido pelo YouTube. E dica de música, eu vou fazer 2 referências de músicas que eu acho que fala muito sobre a história da ditadura do Brasil, mas tem outras, enfim, várias outras, que é Apesar de Você, do Chico Buarque, né, que é um clássico, e Como Nossos Pais, de Elis Regina. E aí a gente volta à polêmica dessa semana aí, semana passada, aliás, né, enfim, até onde o dinheiro vai, né, quais são os valores. Então, deixo aqui como recomendação, né, empresas como Volkswagen, como Ultragaz, que, né, tem menção, inclusive na Comissão Nacional da Verdade, do envolvimento na ditadura, até mesmo a Folha de São Paulo, que já fez uma declaração pública pedindo desculpas, né, e aí você vai lá e coloca uma música que foi um hino de resistência simplesmente para vender essa marca, sabe? Enfim, né? E aí a gente volta àquela coisa, né? O que a gente usa como pretexto, né? É dinheiro, é fama, é o quê, né? Enfim, deixo aqui a reflexão. No capitalismo, comoção é produto e nada mais. Soledad, você quer completar as suas indicações com as músicas agora? Sim, eu tenho 3 também. Eu sempre sou de número impar, gente. Bem variado. Tem uma de Pink Floyd, que se chama Another Brick on the Wall. Uma de Mercedes Sosa, que é daqui da Argentina, que se chama Juana Azurduy. E por último, e acho a mais importante, de Charly García, que se chama Os Dinossauros, ou Los Dinossauros em espanhol. Essa música aí, eu recomendo que procurem a letra. É muito boa, fala do que acontecia na ditadura, que os amigos do bairro podiam desaparecer, que as pessoas que trabalhavam na rádio ou na televisão podiam desaparecer, que a pessoa que você ama podia desaparecer. E que isso fazia que a pessoa não esteja tranquila, que tenha amigos sem saber onde é que estavam, e que o mundo, nesse tempo, tem uma frase assim, que o mundo nesse tempo parecia tirar para baixo. É muito forte e eu acho que é um exemplo muito bom do que aconteceu na Argentina mesmo e como as pessoas conseguiam materializar através das letras das músicas. E essa música foi uma de muitas que foram, como que se fala, proibidas na Argentina. Eu admiro muito como os argentinos lidaram com seu período de ditadura. Foi uma forma corajosa de lidar com o período da ditadura, né? Bom, eu vou dar as minhas indicações rapidinho aqui. Para a playlist eu vou botar I Still Haven't Found What I'm Looking For, do U2. Friday I'm in Love, do The Cure. E eu vou logo dizer por que eu botei essas duas. Eu abri a playlist Rock das Antigas e aí caiu essas duas músicas e eu salvei.
De vez em quando bate essa vibe roqueiro antigo aqui minha. E uma música chamada En Los Huesos. Acho que é assim que fala, desculpa Soledad se eu falei errado. Do Sistema Solar. Falo bem. E dos Aterciopelados. E para assistir eu vou dar uma dica aí do documentário Sinfonia de um Homem Comum. Tá disponível no canal da TV GGN. É um documentário que conta a história de um diplomata brasileiro, José Maurício Bustani, que tentou impedir a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. O Bustani ele fica no centro de várias questões geopolíticas, né, numa infindável disputa de narrativas. Fica a minha dica aí para você compreender um pouquinho sobre o imperialismo norte-americano e outros locais. Manda, Kleber! Bem, vou mandar minhas indicações aqui também. Para vocês continuarem aqui a maratonar no Historiante, eu vou indicar a nossa última minipédia, que foi a colaboração empresarial com a ditadura militar, onde nós trazemos vários fatos e, através de vários artigos que nós estudamos para essa minipédia, vocês vão ver como o empresariado se aliou à ditadura militar para perseguir, torturar e fazer parte do aparelhamento de repressão contra todos aqueles que eram ditos como subversivos, e muitos nem eram. E vou também indicar que vocês visitem o site gelades.org.br, que a sua fundadora, Solimar Carneiro, ela faleceu nesta semana que estamos gravando aqui esta mesa redonda. E o Instituto da Mulher Negra era super importante e continua sendo muito importante nesta luta, tanto para um espaço maior para a mulher negra, como também para o combate contra o racismo, o preconceito que é tão presente em nossa sociedade. É uma grande perda para o movimento antirracista, mas o seu trabalho, o trabalho da Solimar Carneiro, vai continuar vivo e vai continuar presente dentro da nossa sociedade. E para vocês todos também, aproveitem e sigam e continuem dando seus acessos aos portais de informações independentes. E aí está a Mídia Ninja, o portal Águia. Vocês também vão no ICL, porque o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, sofreu um ataque de um político que ele pediu para tirar os vídeos que comentavam sobre ele no YouTube e pediu R$300 mil para o ICL por danos. Ou seja, é um ataque aí contra a imprensa, a liberdade de imprensa e contra o jornalismo independente. Bem, continuando aqui, eu vou fazer duas indicações aqui que não são de rock nem heavy metal. Vou aqui para baladinhas suaves aqui, que eu estava ouvindo, baladas aí dos anos 80, dos anos 90, e decidi colocar duas indicações aqui, que é Kiss from a Rose, do Seal, e I Miss You, da Hathaway, que são minhas indicações aí para vocês recordarem um pouquinho dessas baladinhas dos anos aí da década de 1990. E Pablo falando aí como é que é rock das antigas, eu tenho certeza absoluta que nessa playlist tinha Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tinha, pô. Tinha. Ai. Bom, meus amigos, é isso. Chegamos ao final de mais uma gravação de episódio. Soledad, minha amiga, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco, viu? Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz de participar do Historiante. A casa é sua, saiba disso e volte sempre que você puder, obviamente, né? Porque aqui no Historiante tem a irmandade entre Brasil e Argentina, isso aí. né? Tamo junto. Irmandade fechada. Bom, meus amigos, abemos podcast? Abemos. Subiu fumaça branca. Abemos podcast, subiu fumaça branca. E chegamos ao final de mais um episódio. Eu queria agradecer a você que nos acompanhou até o finalzinho. Saiba que é pra você que a gente faz episódio a cada semana. Faça chuva, faça sol, todos aqui animados pra bater um papo bacana.
E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Deixe seus microfones abertos. 1, 2, 3. Tchau! Não, Kleber participando. Tchau.